aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio em oração. No íntimo, rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo para que Ele nos ensine e nos faça alcançar a compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Marcos. No caminho por onde ele passa em sua atividade missionária, ele ensina os discípulos. Em alguns momentos ele radicaliza e opta pelo ensino. E começa a dirigir aos discípulos uma palavra muito reservada. Domingo passado, como hoje, ele reservadamente anuncia aos discípulos a notícia mais importante que os discípulos, de certa forma, temiam ouvir. Quem ele é? Pedro disse: o Messias. Mas que tipo de Messias ele é? Ele mesmo disse: eu sou um Messias que, chegando em Jerusalém, eu vou sofrer, ser rejeitado, vou ser morto na cruz e vou ressuscitar. Esta notícia que ele dá de que ele é um Messias diferente daqueles
que eles estavam acostumados a cultivar, a idealizar, a expectar no coração idealizações e modelos de alguém ou do próprio Deus que viria intervir. E de repente ele apresenta que ele é um Messias que realizará sua obra assim. Isso causa nos discípulos grande espanto. Esse espanto que vai virar torpor, que vai virar cegueira. Pedro, quando escutou Jesus falar que ele seria um Messias assim, Pedro repreendeu e Jesus o repreendeu mais forte ainda, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. E deu-lhes uma instrução, se alguém me quer seguir, renuncie a si, tome sua cruz e me siga. Se alguém me quer seguir. Hoje, de novo, depois daquela bronca que ele deu em Pedro e falou da cruz, aconteceram algumas coisas no Evangelho de Marcos, daquela cena de domingo passado até aqui, aconteceram algumas coisas. Uma delas é que Jesus viu o clima pesado que ficou para os discípulos e falou: vocês estão precisando de uma instrução mais elevada ainda. Tirou do meio dos 12, Pedro, Tiago e João, subiu um monte e transfigurou-se. Apareceu conversando com Moisés e Elias. Pedro de novo interveio dizendo: vamos ficar por aqui, vamos fazer 3 tendas. Desceu da montanha. Na descida da montanha, Jesus disse: não contem para ninguém o que vocês viram. E com relação à vinda do profeta, Elias já veio e eles mataram Elias. Pronto, perseguiram para matar. Elias, na verdade, foi arrebatado em carro de fogo. Mas o povo, como mobilização, eliminou Elias. Depois da transfiguração, Jesus abre o jogo pela segunda vez. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. Estava ensinando aos seus discípulos. Ensinando. Gabriel, melhora o microfone da Surama para nós, por favor. Estava ensinando. E com mimo, ele não quer que ninguém saiba. Está ensinando e não quer que ninguém saiba. É muito capricho e muito carinho de Jesus. Imagine, ele pegar você e dizer assim: você está com dificuldade de entender quem eu sou? Vou reservar um tempo meu. Dispense as multidões, dispense as pessoas machucadas, feridas, abandonadas. Dispense todo mundo que estiver desesperado, aflito e precisando e querendo me encontrar. Dispense a minha agenda. Suspenda tudo. Eu vou ficar com vocês para instruir vocês sobre mim, porque vocês não estão entendendo quem eu sou. Eu vou ensiná-los. E ensinava. Qual é o conteúdo do ensino? É importantíssimo, como no domingo passado falava que ele ensinava, e o conteúdo do ensino é o mesmo. É muito interessante um elemento que precisa ser considerado. Nos evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, que relatam a história de Jesus de forma muito parecida, nos 3 evangelhos, Jesus anuncia a sua paixão por 3 vezes. E nas 3 vezes ele é barbaramente negado e incompreendido, como Pedro domingo passado e hoje também. Vamos ver, portanto, qual é o conteúdo do ensino. Ainda no versículo 31, e dizia-lhes, leiam: o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Um anúncio desse a gente tem que fazer mais pausado. O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens,
e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Isto é o centro da vida e missão de Jesus. Isso é o centro do anúncio da igreja. Isto é o centro da nossa fé. Jesus sofreu, morreu por nossos pecados, aceitou a rejeição, deu sua vida na cruz pela nossa salvação e ressuscitou. Isso é o centro. Nós não podemos ter absolutamente, na hierarquia do conteúdo da fé, não existe nenhum que possa ser colocado no lugar desse anúncio. É o centro. E na verdade, se nós, a igreja, tivesse tempo, numa situação de guerra ou de calamidade, o mundo vai acabar, e a gente tivesse que dizer só uma coisa para a salvação daqueles que estivessem prestes a morrer, a única coisa que nós não poderíamos jamais deixar de dizer é isso: o Cristo sofreu, morreu, ressuscitou pela nossa salvação. Isso é o centro. O resto está a serviço desse centro. Todas as outras pregações, todos os outros temas, toda a atividade da igreja, todos os outros conteúdos estão a serviço desse centro e único conteúdo: o Cristo sofreu, morreu, ressuscitou pela nossa salvação. Ponto. Está claro, gente? Isso é o centro, que ele já falou domingo passado e foi rejeitado, repreendido por Pedro. Hoje ele anuncia de novo e não vai render. Vamos ver? Versículo 32. Os discípulos, porém, aí ficou não bom. compreendi estas palavras. Vai, igreja. Tinham medo de perguntar. Surama, um pouquinho mais pausado. Vamos ler de novo. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Pronto, a pergunta que não pode de jeito nenhum calar é: o que é que bloqueia a sua compreensão sobre esse tema? Tem, na verdade, 2 problemas. O primeiro é que de tanto falar que Jesus sofreu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação, de tanto repetir isso, isso começa a ficar sem novidade, enfadonho. Alguém falar isso para mim, e às vezes quanto mais velho a gente fica, mais chato a gente fica, achando que já sabe, pressupõe que já sabe. O problema é que quando a gente deixa de sentir toda hora, todo momento que olhar para a cruz, todo momento que fizer o sinal da cruz, todo momento que passar pela mente o nome de Jesus, é preciso que esta seja a notícia impactante: ele sofreu, morreu, ressuscitou pela minha salvação. Isso deveria o tempo inteiro fazer arder nosso coração, fazer nascer e brotar uma primavera no deserto estéril de nossas almas e nossas vidas. Sempre, o tempo inteiro. Acontece que a gente começa a pensar que isso já é um dado já posto, já está resolvido. Não, eu sei. A questão aqui não é saber. A questão é como eu vivo essa notícia central do mistério de Cristo na realidade que eu vivo hoje, que eu vivo amanhã, que eu vivo terça-feira, sexta, sábado. A questão é que cada realidade e situação da vida, das melhores situações, das mais difíceis, perguntar: como eu aplico este conteúdo central da minha fé? O Cristo sofreu, morreu, ressuscitou pela salvação, diante dessa situação de sucesso agora, de fracasso agora, de tribulação agora. É assim que é a dinâmica da fé, essa centralidade. Aplicá-la o tempo inteiro,
que na verdade esse é o tema central da graça. Isso aqui é o centro da teologia, o centro do Evangelho, o centro da teologia da graça. Não tem outro tema. Todos os outros estão a serviço desses, mas os discípulos não compreendiam. Eu disse, a gente começa a achar que já está claro, está resolvido, não precisa mais falar disso. É o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio é o que tem dentro de você que impede você hoje, amanhã, daqui um ano, de compreender isto e aplicar isso na sua vida. Eles tinham medo de perguntar. Por que tinham medo? Devem pensar, o último a cair na besteira de falar com Jesus foi Pedro, e Jesus falou o que para Pedro? Vai para longe de mim, Satanás. Quem quer levar uma bronca dessa na frente dos outros? Não é não? Então, tem medo de perguntar. Mas não é difícil encontrar porque tem medo. Vamos ver que outros obstáculos existem e impedem os discípulos de acolher esse centro do anúncio de Cristo. Vamos entrar? Versículo 33. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, leiam: o que discutis pelo caminho? O que discutíeis pelo caminho? Ah, tá. Eles não perguntavam, mas tinha uma pauta, tinha assunto. Eles não perguntavam, não é porque não tinha tema para conversar, não. Qual era a pauta de vocês? Qual era o assunto de vocês no caminho? Você vai achar assim. Você vai balançar a cabeça e dizer para mim, não estou entendendo o que o padre está dizendo. Eu vou fazer a pergunta para você. Jesus fazendo essa pergunta para mim e para você. O que nós discutimos pelo caminho? Quais são os temas de nossas discussões no caminho? Nas nossas idas e vindas, nas nossas atividades, no trânsito, circulando dentro de casa, ir e volta para o trabalho. O que discutimos pelo caminho? O caminho das redes sociais, o que discutimos? Qual é o tema? Com o que é que nós nos ocupamos? Esse é o aplicar da pergunta. De novo, os discípulos se sentem intimidados. Versículo 34. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho, leiam, tinham discutido quem era o maior. No caminho tinha uma pauta. Já que esse Jesus, que a gente esperou tanto dele, está dizendo que vai virar um fracasso, ele vai sofrer, morrer, ressuscitar, não vai estar mais aqui? Quem de nós é o maior para tocar esse trem aqui depois que ele for embora? Quem de nós vai conduzir isso aqui? Essa discussão, ela é tão séria que é ela que estraga a igreja até hoje. Os grupos e as correntes ideológicas dentro da igreja discutem isso. Quem é o maior? Se você abrir a internet e pegar os grupos e as correntes ideológicas, esse tanto de pregadores autônomos que se dizem católicos, que nunca foram instituídos pregadores e pregam por conta própria, e criam correntes ideológicas, e que recebem altos financiamentos para falar o que falam, todos eles reivindicam para si o direito de serem os que têm a resposta. Quem é o maior? Esses movimentos todos, se você prestar atenção na pregação e subliminarmente, está implícito assim: a igreja está salva porque nós dentro da igreja ainda fazemos o que nós fazemos. Entre para cá, compre os nossos produtos,
espalhe o nosso canal, venda os nossos produtos. É isso que nós pregadores fazemos. Criamos rede de gente perversa, doente, cheia de complexos de superioridade, de inferioridade, gente ferida e traumatizada por experiências terríveis e que querem firmar seu orgulho de superioridade ou superar suas feridas de inferioridade, discutindo na igreja quem é o maior. Não? Mas, se me permitam, traga isso para mais perto, para a sua casa, para o seu casamento. As discussões de você, esposa e esposo, sobre quem é o maior. Se não é também por causa dessas duas feridas, os complexos de superioridade e os complexos de inferioridade, duas feridas cutucando vocês e ferindo vocês o tempo inteiro, machucando vocês o tempo inteiro, não é não? Quem é o maior? As feridas entre os filhos que disputam toda hora quem é o maior, quem é o mais certinho dentro de casa. Ferida de orgulho, de superioridade e de inferioridade conduzindo a gente. Quando a vida da gente passa a ser conduzida por essas feridas, você pode ter Jesus na sua vida, que cumpre um caridoso mistério de compaixão, de ficar só com você para falar para você quem Ele é, mas aqui dentro já tem o bloqueio, quem é o maior, quem é o menor, aqui dentro já tem a ferida, quem é o maior, quem é o menor, que trava e não deixa você acolher Jesus, bloqueio. Aí, minha gente, ficamos nós, dizendo-nos cristãos, católicos, piedosos, de missa diária, de missa dominical, que comunga, que confessa, mas não sabemos quem é Jesus. Porque ficamos na discussão pior. Ficamos falando sobre nós, quem é o maior, quem é o menor. É claro que todas as vezes que a gente debate sobre quem é o maior, nós estamos também espremendo para baixo quem a gente considera quem são os menores, não é? Essa discussão ela é sempre depreciativa, evidencia um para humilhar e depreciar os outros. Este é o conteúdo que invade o caminho da igreja hoje. Este é o conteúdo que invade o caminho do Evangelho hoje, o caminho de Jesus. Não nos esqueçamos que no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, o primeiro nome que a igreja recebeu no livro dos Atos dos Apóstolos é o caminho. A discussão sobre quem é o maior é mais importante do que falar sobre Deus e o plano de Deus para a nossa salvação. Que pena. Como superar isso? Qual o remédio? Vamos ver? Versículo 35. Jesus sentou-se. Olha a atitude do mestre. Mestre, sentou-se. Chamou os 12 e lhes disse: ele não tem o menor medo de nada, de nenhum tema. Um mestre que é mestre não tem medo de pauta nenhuma. Chamou e disse, vamos ler juntos? Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Lembra que domingo passado ele usou o mesmo verbo, querer. Se alguém me quer seguir, renuncie a si. Domingo passado Jesus trabalhou o querer bom, o querer positivo. Se alguém me quer seguir. Esse é o querer sadio que habita-nos. Hoje Jesus visita o querer negativo que nos habita.
os maus quereres que nos habitam. E tem? A igreja fica quietinha. Existe querer mal que nos habita? Visitemo-los e enfrentemo-los. Vamos lá? Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Hoje é dia de você confrontar pela segunda vez o seu querer, visitar a sede do seu querer e encontrar lá. Domingo passado você visitou o querer bom, o querer positivo, o querer seguir Jesus. Hoje você visita o querer mal, o querer negativo, o querer assombrado e tomado de medo e de orgulho, de feridas, de complexos de superioridade, de feridas, de complexos de inferioridade. Visite esse querer e não permita que isso continue estragando você e sua vida, e seu casamento, e sua família, e seu trabalho, e sua vida na igreja. Visite esse querer mal. Permita que o Senhor ajude você a acessar os piores quereres. E lá de baixo, Ele estenda a mão para você e se liberte. E te liberte de ser conduzida pelo querer ferido. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele, igreja. Reage. Vai. Parada. Visitar a sede do querer consiste em visitar o fundamento da ética cristã, da relação cristã, o fundamento do ser cristão e do agir cristão. Jesus aponta um remédio. O remédio que Ele nos apresenta é o do esvaziamento de si. Domingo passado Ele disse: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Hoje Ele diz o mesmo conteúdo de domingo passado, com uma linguagem mais poética. Versículo 36. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: brada. Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Pronto. Crianças, pais e mães, avós e avós. Essa criança aqui não é apresentada a criança como modelo de pureza e perfeição moral, não, tá? Não quer Jesus dizer aqui que tudo que passa pela cabeça e pelo coração da criança, você deve satisfazer os desejos e a vontade dela, não. Aqui, esse abraçar a criança, colocar no meio, e diz: quem acolher em meu nome, para cuidar da criança em nome de Jesus, e não em nome dela e do querer dela. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Para cuidar da criança em nome de Jesus e não em nome do querer seu ou do querer dela. Esse querer, minha gente, de Jesus, põe você na disposição de ser o primeiro, topar ser o último e aquele que serve a todos. Tirar os títulos, tirar os orgulhos e as feridas, e descer ao encontro da criança. A palavra que o apóstolo Paulo vai usar na sua teologia é kenosis, que significa o descer, o esvaziamento de si. Para você pegar uma criança, abraçá-la, você precisa descer. A centralidade do texto aqui não é a criança, mas é o descer.
Jesus subindo à cruz, ele está descendo na humilhação vergonhosa de ser morto na cruz. Descer para abraçar, descer para acolher, descer para ensinar, descer para corrigir, descer para perdoar, descer para ajudá-la a levantá-la de suas quedas, descer para celebrar a alegria e brincar com elas, mas ainda assim é descer. Está claro? Abraçar, descer para abraçar, kenosis, esvaziamento de si, esvaziamento da própria vontade, abertura à vontade divina, e lá, da descida sua ao encontro com a criança, você pai, mãe, vô, vó, irmão, padre, professor, educador, você com ela, eleva as mãos para o alto e diz: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, que é o mesmo que seja feito o vosso querer. Nós estamos falando de querer. Do querer bom, se alguém me quer seguir, renuncie a si. Do querer mal, ser o primeiro, o maior de todos, seja o último de todos. Para descer, para ajudar a criança a ser educada na busca do querer de Deus, desde o ventre. Esse caminho não é fácil. Eu vou tratar de forma com medo igual aos discípulos, porque eu estou diante de pais e mães, avós e avós. Vou citar 3 exemplos de descida, aqui da Assembleia de Testemunhos, de vocês pais e mães. O que é descer? Esses dias na missa, tinha aqui um casal, o esposo, a esposa, a mãe dele e a cuidadora. Eram 4 e 2 crianças. Eles sentavam no banco aqui. As 2 crianças pequenininhas, absolutamente inquietas. E eles revezavam. E o pai era o que ficava menos tempo. Um tiquinho voltava, a mãe ia, ficava um pouquinho, a avó ia, ficava um pouquinho, a cuidadora ia e ficava mais um pouco. A cuidadora era que dava conta de ficar mais tempo, na verdade. E voltava. Começava de novo o pai, a mãe, a avó, a cuidadora. No final da consagração para frente, estavam os 6 lá fora. O pai, a mãe, a avó, a cuidadora e as 2 crianças, e todo mundo inquieto. Elas deram conta. Na mesma missa, no banco ali, estava o Dilon. Está aqui não, né? Com 4 crianças, na fase da inquietação própria das crianças. Cadê a Viviane? Está ali. Falei para a Viviane, eu fiquei tão impressionado com o Dilon. O Dilon sozinho, pai, com 4 crianças, os meninos inquietos, próprio de criança, inquieto. O Dilon abraçava 2. A hora que eles acalmavam um pouco, pegava os 2 que estavam fora do abraço, tirava-os do abraço, trazia os 2 e abraçava. Odilon fez isso a missa inteira e os 5 ficaram no banco e participaram piedosamente da Santa Missa. Isso é descer. Isso não é deixar que o complexo de inferioridade ou de superioridade, que a inquietação e agitação da criança vença o pai, a mãe, o vô, a avó, a escola, a igreja, a polícia e vença o mundo. Está claro, gente? Está claro? Mas não está fácil. Segundo exemplo, doído. Mas doído. Saio daqui da igreja, aquele movimentão aqui na escola, indo a pé para casa, um pai segurando a mão de 2 crianças, suado naquele calorão da agora, as mochilas, o pai me para e diz assim para mim: Padre,
essa escola é tão boa das irmãs, a melhor escola. Mas precisava que a igreja criasse uma escola para ensinar os pais a serem pais no trânsito. Porque tudo que as educadoras, as irmãs dão, da melhor educação do mundo para essas crianças, todos os dias, padre, eu chego, deixo meu carro lá longe na 90 e venho a pé com os meninos, porque não quero nunca dar um mau testemunho de todo mundo burlando regra de trânsito e parando onde não pode parar, fazendo as maiores barbaridades e ainda buzinando e xingando na frente das crianças. Porque, padre, o modo com que o pai leva e busca a criança para a escola decide para onde vai o conteúdo do que ela aprendeu na escola. Ética de trânsito. Ética de descer, minha gente. Ética de subir e descer do carro todo dia e ir longe, mas eu não darei para a criança minha o mau testemunho. Eu estou geladinho para tratar desse assunto, porque é pesado. Passe na frente das escolas católicas para vocês verem como é que os pais da meninada de escola católica obedecem à norma, à regra de trânsito. Estou falando católico para não mexer com o resto. É fácil? Não. Mas ser pai, ser mãe, é saber onde descer e como descer. Onde deixar o carro, pegar na mão do bichinho e dizer, pois é, hoje nós andamos dessa distância, porque vocês demoraram a se preparar. Amanhã, se vocês quiserem ficar pertinho, eu trago vocês meia hora, 40 minutos antes. Mas eduque o tempinho de vocês. Não? Exemplo doído, sofrido, mas necessário. Terceiro exemplo, positivo. Na missa da noite, estava a criançada, uma turma de criança, igual os mouros e os cristãos, uma turma de criança nesse canto, a outra nesse canto. Aí uma mãe, de origem sírio-libanesa, estava aqui no primeiro banco, ela começou a chorar, a neta foi com ela para o último banco, aí que ela chorava mais. Eu a conheço, daquelas senhoras assim, damas clássicas. No final da missa ela me abraça na porta da igreja e ela disse, sabe, padre, eu não parei de chorar porque eu fiquei impressionada com a forma com que os pais, homens, pais, eu fiquei impressionada com a forma com que os homens e os pais desta comunidade aqui têm coragem de abaixar, pegar os filhos, e tem homens e pais abraçando e ficando com as crianças nos braços. Porque eu sou de uma cultura em que o homem, para ser homem, jamais se abaixaria e ficava com criança no braço na frente dos outros. Isso era coisa de mulher e de criadas. Então, homens que fazem isso, e tem vários de vocês aqui na paróquia que fazem isso, vocês merecem uma salva de palmas também, né? Vai! Quando arrancam lágrimas de uma mulher que gerou muitos filhos numa situação terrível de refugiada de guerra naquela dor da Síria e do Líbano. Descer, portanto, descer supõe, irmã e irmão, esta coragem. Se você não tem disposição para tirar o manto, para tirar o avental, como Jesus na noite do lava-pés, se você não dá conta de tirar o manto e a capa e o uniforme e a veste nobre do seu trabalho, para descer e se lambuzar com a sua criança, você não tem vocação para ser pai e para ser mãe. Porque para ser pai e ser mãe, tem que saber descer. É assim que o Divino Pai Eterno aceitou descer o seu Filho morto da cruz, sepultá-lo, para Ele, o Pai, descer, entrar no túmulo e dizer, filho,
acorda, levanta, porque a força da morte foi vencida, a força do pecado foi vencida, a força do demônio e do inferno, a força do mal foi vencida. Filho, levanta, porque a partir do amor com que você amou e deu sua vida, e esvaziou-se de si mesmo na cruz, a partir de agora, todos que toparem descer, descerão e encontrarão um caminho de vida, de luz, de amor, de redenção, porque você provou que Deus está com aqueles que topam descer para erguer o mundo do pecado e da morte. Amém? Reage, vai, brada, vai, igreja. Proponho você agora a criar coragem de descer. Desça. Desça no território das suas feridas, dos seus complexos de orgulho, de superioridade, seus complexos de inferioridade que têm impedido você a descer. Já desci demais, não desço mais. Complexo de inferioridade, complexo de orgulho, eu não desço. De superioridade, eu não desço. Desce, vai ficar melhor para você. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e peça do Senhor a graça de descer e encontrar Jesus, que estende a mão para você e arranca você da realidade terrível do querer mal que habita seu coração e impede você de descer e cuidar de quem precisa de você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja e no mundo. Fale com Jesus. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos cantar, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor. A água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. De pé, cantemos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que por seu sofrimento, por seu sofrimento, por sua morte por sua morte e ressurreição, ressurreição, o Senhor vence o Senhor vence toda força
toda força do mal do mal que habita-nos, que habita, que me habita que me habita e que age no mundo. e que age no mundo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente e aceito a autoridade do Senhor e aceito a autoridade do Senhor e o convite e o convite para servir a todos para servir a todos e ser o último de todos e ser o último de todos no serviço do seu amor, no serviço do seu amor, cuidando de mim, cuidando de da mim, minha família da minha família e do mundo que o Senhor criou, e do mundo que o Senhor com criou o Pai como um e o Pai Espírito Santo. e o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por me ajudar a descer por me ajudar a vencer e vencer tudo que há vencer tudo que há de querer mal, de querer mal, de mal querer de mal querer dentro de mim. dentro de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Põe a mão no seu coração e agradeça ao Senhor por ajudar você a entrar na fonte, na sede do seu querer e vencer tudo aquilo que é mal e que te habita, te fere, te machuca. Agradeça e louve o Senhor. Expresse esta alegria, este amor, dirigindo a quem está do seu lado com um abraço, desejando a paz. Com alegria, saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Quero te dar a paz Erga sua mão, do meu Senhor. mande a paz cantando para o Com mundo. muito amor. Cante mandando a paz para sua casa. Quero Para quem exige que você te desça dar a paz com humildade, paciência, perdão. do meu Senhor com muito amor. E professe com vigor: creio. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,